Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente tá aqui pra falar das minhas 11 leituras do mês de maio. Sim, gente, eu sei que esse vídeo tá atrasado, já tá saindo quando devia estar saindo de junho, mas eu não podia deixar de gravar pra vocês, primeiro porque eu me comprometi a gravar todas as minhas leituras dos 12 meses desse ano, né? E segundo, porque tem muita coisa boa. Maio foi mês de maratona do Geek Freak, então eu li bastante, li muito livro bom que eu não podia deixar de comentar com vocês, então bora lá? Bem, a minha primeira leitura do mês foi A Outra Senhora Parrish, escrito por Liv Constantini, que na verdade é um pseudônimo que duas irmãs usaram para escrever esse livro. E eu já achei super diferente esse ponto, porque eu nunca tinha lido um thriller escrito por 4 mãos, então foi bem legal. E aqui a gente vai ter a história da Amber. A Amber é uma mulher ambiciosa que está planejando dar um golpe na sua vida num milionário chamado Jackson Parrish. Para colocar esse plano em ação, ela está se aproximando ali da esposa dele para ganhar confiança e roubar o marido, bem cara de pau mesmo. Só que o que parece à primeira vista, uma premissa clichê, dessas que a gente encontra em qualquer livro, gente, é uma coisa totalmente diferente. É um livro que fisga o leitor, que quando você acha que você sabe tudo, você não sabe, e que é um verdadeiro jogo de xadrez, que quando você acha que vai sair um checkmate ali, você não podia estar mais errado, nada que é preto no branco, e é fantástico, gente, muito, muito bom. Um dos melhores thrillers que eu li esse ano e que está na minha vida, então vale super a pena a leitura, ok? E a minha segunda leitura do mês já tem vídeo falando só sobre ela aqui no canal, que é Mansfield Park, da Jane Austen, vou deixar nos cards. E pra quem já assistiu o vídeo sabe que foi um livro que eu gostei, mas não amei. E eu explico tudo direitinho lá no vídeo, então vale a pena ir lá conferir e vale a pena ler também, gente. Porque o que pode não ser o meu livro favorito da Austen pode se tornar o seu, então é muito de gosto mesmo. Bem, a minha terceira leitura do mês foi A Pérola que Rompeu a Concha, da Nadia Hashimi, eu acho que eu falei o nome dela certo. E foi a minha primeira leitura do clube de leitura aqui de Barbacena, então já tem um carinho especial só por aí. Foi um encontro super legal, conheci pessoas incríveis. E aqui a gente vai ter a história da Harima e da Shakiba, então são duas histórias paralelas, umas passando no presente e a outra no passado. A Shakiba ela é uma filha de um viciado em ópio, vivendo no governo opressor do Talibã. Ela é uma garota que compõe uma família que só tem filhas mulheres, então já é uma situação muito difícil, porque a mãe não pode sair pra fazer as coisas, as meninas não, e o pai é viciado em ópio, então ele não vai sair de todo jeito. Mas aí eles acabam implementando na família deles uma tradição do baixa push, eu acho que é assim que fala, onde a garota mais nova pode se transformar em um menino, viver como um menino até que ela se torne uma moça. E isso vai mudar totalmente a vida da Harima. E em contrapartida, a gente já tá tendo ali a história da Shakiba, que é a atriz-avó dela, que também viveu nesse governo opressor e que tem uma mensagem muito bonita de força e de garra na história dela. Enfim, é uma história ambientada no Afeganistão, que vai nos trazer muito sobre o patriarcado, sobre o machismo, sobre casamento infantil, mas ainda assim, meio a tantos horrores que não são apresentados aqui, é uma história sobre esperança e sobre lutar pela sua voz e pelos seus direitos. Então, assim, é um livro muito interessante. Tem alguns pontos, assim, que são tanto quanto previsíveis, tem alguns outros que incomodam um pouco, mas no geral é uma obra muito interessante, muito tocante, muito marcante, que vale muito a pena ser lida. Logo depois eu li Eu Sou um Mensageiro, do Marco Zuzak, que é o mesmo autor da Menina que Roubava Livros, que é um livro que eu amo e que vocês sabem que é um dos meus favoritos. Então tava cheia de expectativas para a leitura desse aqui. Aqui a gente vai conhecer a história do Ed Kennedy, que ele é um homem que comete um ato heróico e que é visto pela mídia e pelas pessoas como um herói, no caso, por causa dessa atitude. Só que, após esse ato heróico, ele vai começar a receber cartas de baralho no correio que vão dar missões pra ele, missões heróicas também. E ele não entende quem tá fazendo aquilo, qual que é o propósito, o porquê que aquilo tá acontecendo, o porquê ele. Então, a gente vai acompanhar ele ali na saga das cartas de baralho, nos acontecimentos. Tem coisas que são bem bonitas que ele vai fazer pelas pessoas, mas tem coisas que não são tão legais assim. E é um livro que tem todos os seus questionamentos respondidos ao decorrer do enredo, mas que peca um pouco no final. Esse final foi um pouquinho decepcionante, me fez tirar um pouco da nota desse livro, mas no geral é um livro muito fluido, muito gostoso de ler e que traz uma mensagem que as nossas pequenas atitudes podem sempre mudar a vida de uma pessoa, que basta a gente estar sempre olhando para o lado enquanto nós olhamos para nós mesmos, porque a gente vive numa comunidade, né? Enfim. É um livro interessante, sim, vale a pena ser lido, mas o final me deixou um pouco decepcionada, confesso. Logo depois eu li o Entre o Amor e o Silêncio, da Babi Asset, era um dos poucos livros dela que eu ainda não tinha lido na minha estante. E, gente, amei a leitura. Aqui a gente vai conhecer a história da Francesca. A Francesca passa por uma desilusão amorosa e ela resolve dar uma guinada na vida dela. Então ela volta a escrever o livro no qual ela estava trabalhando. A Francesca é uma escritora.
e em contrapartida ela vai começar a ler também para pacientes em coma no hospital. É lá que ela acaba conhecendo o Mitchell, que é um homem muito bonito, muito rico, muito famoso, que acaba entrando em coma por um acidente automobilístico, e ela fica muito triste porque aquela pessoa que era tão apoiada pela sociedade, que era tão amada e não sei o que, ela tá ali abandonada e ninguém olha por ele. Então ela fica muito triste com aquilo e cada vez mais ela vai se aproximando, ela vai se afeiçoando a essa pessoa enquanto ela lê a história dela pra ele. E ela acaba se apaixonando por esse homem em coma. Então, assim, é uma premissa super diferente. Eu não vou falar mais nada, porque senão acaba entregando um pouco da história. Mas, enfim, é uma história muito linda, muito diferente e que me tocou muito, além da história da Francesca, que é muito bonita. Ela está escrevendo uma história que também tem significado incrível aqui no livro e pra gente também, leitor. E só tem 2 pontos aqui, 2 atitudes de um personagem, que eu não vou falar quem é também, que eu não gostei, que eu achei incrivelmente machista e bem típica de um relacionamento abusivo, que me incomodaram muito na hora, não estragaram a minha leitura, não foram necessariamente um ponto negativo, mas que, apesar de ter tido uma reação e um sentido pra frente na história, foram coisas que me incomodaram por não serem tratadas na hora, assim, sabe? Mas enfim, não sei se foi um problema comigo ou se foi realmente um problema, assim, da abordagem, mas é um livro muito bom que eu recomendo muito. Logo depois eu fui ler um romance de época, né, gente? Porque vocês viram que até então eu não tinha lido ainda, já estava em abstinência. E eu fui ler Nada Escapa da Lady Whistledown, que é uma antologia de contos de romance de época. Esse aqui é o 2º volume. O primeiro é o Lady Whistledown Contra-Ataca, eu já falei sobre ele aqui no canal. E, gente, amei demais essa leitura, é ainda melhor que o primeiro. São histórias escritas por 4 autoras, que é a Julia Quinn, a Suzanne Enoch, a Karen Hawkins e a Mia Ryan. E suas histórias se interligam em algum ponto ali da trama, mas são histórias totalmente independentes e maravilhosas de aquecer o coração, porque são muito lindas. As minhas favoritas e que eu quero enaltecer aqui agora são da Julia Quinn e da Suzanne Enoch. Eu fiquei apaixonada pelas histórias delas e eu acho que vale muito a pena a leitura de toda a antologia e principalmente desses 2 contos. Logo depois eu li A Casa das Orquídeas, que é um dos livros favoritos da minha mãe e que eu amei demais, gente. Esse livro é muito, muito bom. Ele vai contar a história da Júlia. A Júlia é uma mulher que ela sofreu um trauma muito grande, ela perdeu pessoas que ela amava muito. Então ela volta para sua cidade natal para sofrer aquele luto, para sofrer as suas perdas e para tentar se reerguer também. E lá ela acaba se deparando com uma história do passado de sua família, que vai trazer muito da sua própria história, de fatos que ela ainda não conhecia, que vai falar muito sobre segundas chances, amor, perdão, sobre o próprio luto, sobre se reinventar e se redescobrir. É um livro que traz muito sobre o amor e o destino, e é uma história emocionante, incrível, e daquela, sabe, que você termina e fala, meu Deus, como alguém escreveu uma coisa tão boa, sabe? As 2 histórias vão se interligando e quando você acha que, tipo, nossa, isso aqui não vai se ligar, nunca a história do presente se liga. E a Lucinda Hilley tem uma escrita muito gostosa, muito fluida, é um livro bem grande, mas eu li, tipo, em um dia e pouquinho, de tão fluida e de tão gostosa que é a escrita dela. Então vale super a pena ler, gente. Eu fiquei encantada. E me falaram que esse aqui nem é o melhor dela ainda, que A Rosa da Meia-Noite, eu acho, né, que chama. Eu não tenho certeza. Que é o melhor, então mal posso esperar pra ler esse outro, gente. Porque esse aqui já foi um tiro e eu recomendo muito a todos vocês. Foi maravilhoso. Logo depois eu li Aprendi com Jane Austen, que não era exatamente o que eu tava esperando. Eu tava esperando uma ficção, mas ele é meio que uma autobiografia, meio que uma análise literária, meio que uma autoajuda. Eu não sei direito definir o que é isso aqui não, sabe? Mas assim, apesar de não ter sido o que eu esperava, de eu preferir uma ficção, foi um livro bom, sim, ele traz mensagens muito legais. As análises que ele faz das obras da Jane Austen são muito, muito boas. E a forma como ele vai nos explicando como os livros da Jane Austen mudaram sua vida e trouxeram mensagens que até então estavam à frente de seus olhos, mas ele não enxergava, é uma coisa muito legal de se acompanhar, de verdade. Não foi uma leitura perdida, digamos assim, apesar de eu achar que nenhuma leitura é perdida. E foi um livro muito gostoso de ler, fiquei surpresa de uma forma diferente, mas ainda assim foi bem legal. Valeu a pena, e para quem ama as obras da Jane Austen, quer uma análise literária e quer ver como essas obras afetaram a vida de uma pessoa, é super legal de ler, então fica a indicação. Logo depois eu li um livro, que eu já falei sobre ele aqui no canal, no Instagram. No canal e no Instagram eu falo dele toda hora porque eu fiquei apaixonada. E eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela se você não me segue, porque você tá perdendo muito conteúdo por lá, ok? Mas enfim, o livro que eu tô falando é Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil, com essa capa holográfica maravilhosa. A Companhia das Letras arrasou nessa edição, gente. Olha, eu vou ter que mostrar um pouquinho, desculpa. Ó, olha essas ilustrações, olha isso.
E, gente, esse aqui é um livro que ele fala um pouco da nossa própria história, porque são mulheres que fizeram muito pela política, pela sociedade e lutaram muito pelos nossos direitos e que às vezes são negligenciadas nos livros de história. É um livro fantástico, inspirador, motivacional, então assim, é um brinde à vida dessas mulheres incríveis que estão sendo esquecidas aos poucos, e esse livro tem a função de não deixá-las ser esquecidas e nos mostrarem o quanto elas são fortes, enquanto nós mesmas podemos ser fortes e lutarmos por aquilo que acreditamos, pelos nossos direitos e pela nossa voz. É incrível e todos os homens, todas as mulheres deveriam ler esse livro, gente, sério, de verdade. Foi um dos meus queridinhos desse ano e eu estou apaixonada por ele até agora. E aí eu quis ler o quê? Romance de época de novo, né, gente? Porque meu coração não aguenta ficar lendo um pouco romance de época no mês. E aí eu li uma duquesa qualquer da Tessa Dale, com essa capa maravilhosa, e se tornou o meu favorito dessa série até agora, gente. Sério, que livro amor. A gente vai conhecer aqui a história do Griffin e da Pauline. O Griffin, ele tá ali, né, ele é um duque, não quer se casar, ele não quer procriar, ele tem os motivos dele, mas ele não revela pra ninguém. E a duquesa mãe tá fula da vida com isso, porque ela quer netos, ela quer uma família e, sabe, ele não quer. Aí então ela leva ele pra Spindle Cove, a cidade ali lotada de mulheres, enfia numa taberna e fala, agora você vai escolher qualquer uma aí que eu transformo em duquesa. E ela vai ter o quê? Uma semana pra isso, no caso. Aí ele vê Pauline, a desastrada Pauline, entrando, catando cavaco dentro da taberna, porque ela totalmente sem jeito. E ele fala, aquela ali, eu quero aquela ali. E, né, gente, Pauline aceita por quê? Porque é afrontosa, porque ela acha um absurdo ele achar que pode apontar o dedo pra ela e falar que é ela que vai ser uma duquesa porque ela faz tudo errado. E ela acaba aceitando. Só que aí os dois conversam, eles entram num acordo, que é, ela vai fazer tudo errado pra mãe dele se frustrar, porque a mãe dele se frustrando, ela não vai mais insistir nesse assunto de casamento. E a Pauline vai ganhar um dinheiro aí pra abrir a livraria que ela tanto queria na cidade de Spindle Cove. Tudo certo, ela já é ótima em fazer as coisas erradas mesmo, só que tem um pequeno porém, eles vão acabar se envolvendo no meio dessa caminhada aí de uma semana, eles vão acabar se apaixonando. E, gente, que história mais linda, uma história engraçada, muito, muito, muito engraçada. Nas 50 primeiras páginas eu já morri de rir. E é uma história divertida, amorzinho, mas que tem uma pegada mais sentimental também. O segredo do Griffin, eu não sei falar o nome dele. É uma coisa muito tocante, muito triste, e a gente... Esse livro é completo, ele tem drama, ele tem romance, ele tem afeto, ele tem momentos pra gente rir, pra suspirar, enfim. Leiam essa série, principalmente esse livro, porque estou apaixonada. Só a título de curiosidade, em maio eu também reli Crepúsculo. Eu vou deixar aqui nos cards o vlog de leitura onde eu falei sobre a releitura, porque eu não vou ficar repetindo, né, senão vocês vão ficar cansados de ouvir como eu me senti relendo Crepúsculo. E pra finalizar o mês eu acabei pegando uma graphic novel de Crepúsculo, que é Twilight The Graphic Novel Volume 1, que eu não tinha intenção de ler agora, eu não sabia nem quando eu ia ler isso aqui, eu troquei errado do Scooby e acabei pegando em inglês. Mas foi bem legal pra treinar meu inglês, eu não sabia que eu ia entender tanto quanto eu entendi aqui, que eu ia ganhar tanto vocabulário. Então se você está procurando uma dica aí de livros pra ler em inglês, pra aumentar o vocabulário e com um nível fácil, porque eu ainda tô muito iniciante, então só posso indicar livros fáceis, né? Eu indico essa graphic novel. Você deve achar bem baratinha em Submarino, essas coisas, e vale a pena. Eu gostei bastante de treinar meu inglês com ela. E tem uns traços bem legais, é meio que um mangá, os traços dela. E são frases curtinhas e com vocabulário bem tranquilo. Então, fica a dica. E bem, pessoal, esses foram os 11 livros, 12 no caso, né, enfim, que eu li no mês de maio. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre essas leituras. Me contem o que vocês já leram, o que não leram, o que gostam, o que não gostam, o que tem vontade de ler, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.